Olá galera, tudo bem? Meu nome é Patrícia Félix, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, assinasse aí o sininho, desse um like bacana aí pra mim, ajuda a preta, tá bom? Teve algo nessa semana que me incomodou muito, eu gostaria de compartilhar com vocês e vamos falar um pouquinho da história do Brasil. Eu vi uma mensagem assim: não precisamos de consciência racial no Brasil, precisamos de 365 dias de consciência humana, né? As pessoas que discordam do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência racial no Brasil. Vamos lá para o que interessa. Vamos estudar, vamos entender um pouquinho da história para a gente saber se realmente o nosso país ele não precisa do Dia da Consciência Racial. Quando os homens brancos chegaram na África não para pegar escravos, né? Porque escravo é a pessoa que de livre e espontânea vontade se oferece a ser escravo, e o escravizado é aquele que vem contra a vontade dele. Então chegaram ali os homens brancos no continente africano, né? Foram em vários países, pegaram a força contra a vontade deles. Só no Brasil foram quase 5 milhões, de pessoas escravizadas. Então, eles foram lá na África, no continente africano, pegaram a força, trouxeram em navios negreiros para o Brasil, aproximadamente 5 milhões de homens, mulheres e crianças. Só nessa trajetória do continente africano ao Brasil, morreram 600 mil pessoas. É muita coisa, gente, é muita coisa. E as pessoas que chegaram aqui no Brasil para serem escravizadas, eles passaram por tortura, as mulheres foram estrupadas, muitos foram mortos com tortura, e assim, houveram várias atrocidades que nós não vamos encontrar nos livros, não vamos encontrar no relato, porque eles fizeram questão de esconder isso. Eles fizeram questão de fazer com que o conhecimento não chegasse nos negros atuais. Então, quando a gente ouve, é mimimi, não sei pra que isso, eu sou preto, mas eu não sou escravo. Aí isso é mimimi, vocês são radicais. Pra que isso, gente? Não precisa de dia de consciência negra. Nós precisamos de nós precisamos de 365 dias de consciência humana. Pessoas que foram no continente africano trazer pessoas para ser escravizadas no Brasil durante 380 anos. Essas pessoas têm consciência humana? Vocês acham que a elite branca brasileira tem consciência humana? Então, o que eles fazem? Eles fazem que os negros acreditem que não precisa disso. Por quê? Porque a maioria dos negros do nosso país não conhece a sua história. Quando os negros do continente africano chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram com eles foram mudar os seus nomes. Você tem um nome próprio lá da sua etnia, da sua cultura, do seu clã, do seu povoado? Você não vai ter mais esse nome, você vai chamar Maria. Você vai chamar José, você vai chamar Joaquim, o seu sobrenome vai ser da Silva, o seu sobrenome vai ser Oliveira, o seu sobrenome vai ser Ferreira. Então, mudaram o nome dos africanos que chegaram no Brasil, proibiram eles de cultuar a sua religião e os seus deuses, obrigaram eles a ser cristão e ser batizado, porque se eles não fossem batizados, eles não teriam alma e eles iriam para o inferno. E apresentaram para eles um Deus branco, um Jesus de olhos verdes, de pele clara, extremamente com traços europeus. O mesmo homem branco que foi lá na África pegar eles e jogar eles aqui no Brasil. Primeiro, gente, eu não sou contra o cristianismo, nem contra nenhuma religião, não estou aqui para falar sobre isso. E primeiro que Jesus não era branco, né?
Se você for estudar a história dos judeus, não tem nenhum judeu branco, do olho verde, cabelo liso, não. Mas, enfim, né? Eles pintaram um Deus branco para ser vendido no mundo, né? Porque se fosse um Deus negro ou um Deus de outra etnia, de outra origem, de outra cultura, o povo não ia aceitar. Então, eles desenharam um Deus europeu. Vamos lá, né? Esse não é um Deus judeu, não. Esse Jesus que eles mostram aí do olho verde, azul, branquinho, do nariz fininho, da boquinha bem pequenininha, dos todos os traços europeus, não é um judeu. E aí eles apresentaram esse Jesus para os negros. Um homem branco, do olho verde, que era o símbolo do homem que estava escravizando eles. Para eles era o demônio. Porque uma pessoa que pega a sua família, leva para outro continente, mata suas crianças, estrupa suas mulheres, para eles era um demônio, ou pior que um demônio, né? Talvez não tem nem como descrever essa imagem que eles tinham desse homem branco do olho verde. Primeiro, tirou deles a cultura, tirou deles a família, tirou deles a dignidade e obrigaram eles a enriquecê-los, né? Porque eles trabalharam para enriquecer. Tudo que hoje o Brasil tem é obra da escravidão. Tudo que os homens brancos têm hoje no Brasil é uma herança escravocrata. E aí agora vamos ver para a herança dos negros. O que os negros herdaram? Aí depois de 380 anos de massacres, de morte, de estupros, de várias atrocidades, que assim, se a gente for falar, não tem como descrever, não tem livro para escrever, não tem jornal, não tem nada que descreva a realidade vivida pelo negro no Brasil 380 anos. Aí eles inventaram uma princesa Isabel linda, maravilhosa, que deram alforria para todos os negros. Primeiro, gente, ela foi obrigada a fazer isso por causa de política e politicagem. Todos os outros países e continentes já tinha abolido a escravidão. E aí eles aqui no Brasil foi obrigado, eles não tinham outra solução. E aí foi lá, a princesa linda, maravilhosa, branquinha, deu a dignidade e a liberdade. Só que eles deram, falou assim, olha, agora pegaram todos esses negros e falaram assim, vocês estão livres. Não deram casa para eles, não deram comida para eles, não deram serviço para eles e proibiram eles de estudar. Imagine, milhares e milhares de negros sendo livres no Brasil, mas sem direito à educação, sem direito à moradia, sem direito a nada. Pegaram os negros e jogaram lá, vocês estão livres. O que esse povo ia fazer? Sem comida, sem água, sem abastecimento, sem alimentação, sem trabalho, sem educação, sem nada. Aí com 380 anos, ali, ele já não sabia quem eles eram de verdade. Por exemplo, eu não sei de onde os meus antepassados vieram, se vieram do Senegal, se vieram qualquer parte do continente africano, eu não sei. Entendeu? Vocês entenderam por que o Brasil precisa de consciência racial? Precisa de rever as suas leis, precisa de políticas públicas para os negros do Brasil? Gente, o que vocês acham que é hoje o quilombo? Os negros, o que eles tiveram que fazer? Invadir lugares para morar e ir lá para os quilombos. Hoje, quem é a periferia do Brasil são os quilombos, gente. São os quilombos. Você conhece negros hoje? Negros, a maioria dos negros hoje não tem ainda a sua moradia própria. Eles estão onde? Nas favelas e periferias. Porque o governo não dá condições a eles de sair dessa situação. Porque já vem de geração em geração eles lutando para estudar, para trabalhar, para uma vida digna, para dar para sua família. E parece que é um círculo vicioso. 90% dos periféricos são negros. 90% ou mais dos brancos estão hoje em lugares de destaque. Estão hoje em lugares que era para estar os negros. É meritocracia, você tem que fazer e acontecer, tem que ser pelo seu mérito. Qual mérito que eles nos deram?
Um filho de um branco hoje rico, qual o mérito que ele teve para fazer uma faculdade e ter um doutorado, um mestrado, um bacharelado? Ele ganhou isso por mérito? Mérito. Vamos ver qual que é a herança dessa pessoa branca. Hoje eu estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Quais são os lugares aqui frequentados pela elite branca? Savassi, Belvedere, Pampulha e etc. E quem são essas pessoas que estão nesses melhores bairros, né? Bairros chiques, de luxo, de dinheiro, de luxúria? São os brancos. Vai, gente, na favela. Qualquer periferia do Brasil, vai lá, vê qual que é a porcentagem que mora ali, são pessoas brancas ou pessoas negras. Vai nas maiores universidades do Brasil, vê quem está ali como estudantes, se são os negros ou se são os brancos. Aí dessas universidades você procura a faxineira, a diarista, o porteiro, o jardineiro. Quem são? Quem são que ainda estão nos lugares subalternos? Quem ainda estão nos lugares com subempregos no Brasil? Aí eles vêm falar que é meritocracia, que não precisa de dia da consciência racial no Brasil, que precisa de 365 dias de consciência humana. E ainda vem pessoas indagar que precisa do dia da consciência branca. Quando houve consciência humana no Brasil? Fica essa pergunta e essa minha indignação. Beijo, gente.